aí do bater panela, que aí, né, destituiu tudo, entrou alguém aí, né, que a gente fica dizendo que é ilegítimo, mas aí como é que tá a cabeça do povo agora para votar de novo, né? E aí a gente vê resultado de pesquisas que assusta cada vez mais, né? Assustador o que a gente vê aí, essa tendência de Bolsonaro crescendo, né? E aí a gente fica, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que enfrenta isso? Como é que supera isso, né? Então, bate aquele medo de novo, assim, da gente poder sair do lugar que está, e aí, não sei se vai para um lugar pior, mas vai para um lugar legítimo, talvez tão ruim tanto quanto, mas que vai ser legítimo, porque vai ser votado, né? Agora a gente fica nessa para dizer, não teve voto. Mas se de repente Bolsonaro ganha, ele foi eleito, né? Então pode ser um cão, mas ele vai ser votado, né? E aí, como é que nós vamos estar? Viver no inferno mesmo e ficar aí, nesse caldeirão? Né? Como é que nós vamos fazer a resistência para poder evitar isso, né? Então, é uma coisa que assusta, mas que também a gente precisa ver como que nós vamos enfrentar isso. A partir das ruas, a partir das redes, a partir das urnas. Como trazer mais gente para poder estar entendendo isso que está acontecendo e a gente fazer esse grande movimento de resistência, né? O movimento do sem teto está aí, o movimento indígena está aí, continua à disposição de fazer essas lutas, né? Vários outros movimentos aí, juventude, estudantes, né? Estão se organizando aí, mas como que a gente conecta todo mundo para tomar essas ruas e evitar que o pior aconteça, né? Primeiro, a partir da consciência das pessoas, então tem que fazer um trabalho logo, agora, isso que a gente fala, o trabalho de base, né? É isso, e não é só a gente que é do movimento já constituído que tem que fazer, mas tem que ter, sim, outros coletivos também pensando isso, como conscientizar o povo, as pessoas, a poderem, né, votar diferente. Porque o povo está pensando em votar diferente, é isso aí, né, agora. Acabar com tudo isso que já foi, embora botar um novo, mas um novo que vem aí, que realmente amedronta, né? Então, acho que a gente precisa pensar um pouco, né, pensar muito, né, como enfrentar essa onda conservadora que tende a crescer tanto, né, esse preconceito que cada dia se revela mais, esse racismo que está aí cada dia mais impregnado nas pessoas, né? Para nós, assim, indígenas, até acho que já de 2 anos para cá, a gente começou a dizer que a gente sempre viveu um racismo aqui no Brasil, mas parecia que era um racismo assim velado. As pessoas tinham medo de assumir seu preconceito, né? Tinham medo de assumir a discriminação ali, que estava discriminando, que estava pregando racismo contra alguém. Hoje não tem mais isso. Todo mundo está escancarado ali, cada um diz o que quer, fala o que quer, onde quer, vai para as redes sociais, vai para a imprensa, vai para esses espaços mesmo público, né? A começar pelos parlamentares que estão aí, né? Eles não têm mais pudor nenhum de dizer que é contra indígena, que é contra gays, que é contra as lésbicas, né? Que é contra negro. E aí, a exemplo de um discurso de anos atrás do Luiz Carlos Reis, né? Que ele disse, índio, negro, gay, lésbico, é tudo que não presta. Né? Então, isso é vídeo público que ele fala, né? Assim. Então, como que essas pessoas, né, hoje assim, se sentem tão à vontade para falar isso em qualquer espaço? Sabe que, embora tendo lei para isso, né, contra o racismo, ninguém é punido contra, né, praticar um crime desse. E principalmente as pessoas que são pessoas públicas, né? Então, cada dia eles se sentem muito mais à vontade de falar. E como são pessoas públicas, influenciam muito também o ponto de vista, né, influenciam muito aí a opinião das pessoas. Então, acho que por falar isso em todo canto, as pessoas têm se revelado muito mais também racistas, né? Muito mais preconceituosas. E esse racismo tem aumentado, né, e crescido também para esse campo institucional, e que nas faculdades está muito presente, né? Então, são desafios que a gente precisa enfrentar, né? Para agora, para o ano que vem, para os próximos anos, porque não são coisas fáceis de superar, né? E a gente, enquanto movimento, a gente precisa, né, ampliar esse debate, conversar mais sobre isso, né? Tentar trazer mais pessoas para poder, né, discutir junto
e aí cada um colocar ali seu racismo para fora, né? E ver como é que rever seus conceitos e supera isso, né? Então, outros desafios que está dado e que pode ser a luta que a gente faz diariamente lá no mato, lá no território, lá na floresta, lá no cerrado, e que poucas pessoas da cidade estão se dando conta, é essa luta pela água, né? Nós estamos vivendo assim uma guerra, né? Assim, contra a exploração, né? De onde que produz, de onde que mantém a água ali, né? E aí as pessoas dizem, a luta indígena é uma luta por terra, né? O que tem dentro dessa terra, né? O que tem dentro desse território que a gente tanto luta por ele? Então as pessoas estão aqui em São Paulo, né? Falta água na casa, não sabe por que falta. E jamais ele vai entender ou vai pensar que nós que fazemos a nossa luta pelo território, estamos fazendo essa luta pela água que bebe aqui na cidade, né? A água que ele toma um banho aqui, quando esse calor aumenta, né? Que fica aqui, ai que calor, por que é esse calor todo dia, né? Um lugar que o tempo era frio, agora é sempre quente, né? Por que será que está acontecendo toda essa mudança do clima, né? E aumentando aqui? Tem a ver com a luta indígena? A nossa luta é uma luta isolada? Então, quando a gente luta pelo território e pela manutenção dessas florestas, né? Desse meio ambiente lá preservado, a gente está lutando por isso aqui também. O equilíbrio do clima, a água que todo mundo bebe, a água que todo mundo usa todo dia, que é um bem comum, que é um bem necessário e que é um bem que dá a vida, né? Se não tiver isso aí, acabou, né? Então não tem como dizer que é uma luta separada, né? Não tem como. Então, o outro tema, né, que é importante,